Fala galera, beleza? Léo Azevedo aqui do canal Papo de Vascaíno, chegando aqui nessa quarta-feira aí, tá? Dia 30/10, para conversar com vocês um pouco aqui sobre as questões referentes ao Vasco da Gama, né? Dentro de campo está indo tudo bem, tudo conforme, né? Planejamos, até melhor do que imaginamos no início do ano, mas extra-campo aí o Vasco tem algumas situações para resolver. Fato é que o Vasco precisa e está tentando resolver as situações aí. Mas há uma guerra política, na literalidade da palavra, mais uma vez tentando atrapalhar as situações vascaínas. E é sobre isso que a gente vai conversar aqui no canal Papo de Vascaíno, tá? Quero trazer para vocês aqui também outra informação. Amanhã, quinta-feira, nós temos o Papo na Live. A gente vai receber a Cristiane Fofão e depois vamos botar o banner aqui que está lá no YouTube da nossa live. Então, 8h30, esteja conosco, tá? A gente tentou dar uma melhorada aqui, fazer um fundo melhor aí, porque a gente está sem cenário ainda real, então a gente faz esse fundo virtual aí, ó. Aqui, algumas coisas como a carta a resposta, né, histórica através da carta. Aqui o símbolo da resistência, aqui, mais uma vez, o punho cerrado. Alguns títulos do Vasco, a Cruz de Malta ali em cima. Aqui o Verrete, nosso capitão. E alguns detalhes assim para ir melhorando de alguma forma o canal. Espero que você goste, espero que você curta e compartilhe conosco aí desse cenário mais uma vez também, tá? Em breve, se Deus quiser, teremos aí nosso cenário completo, mas daqui em diante a gente terá cenários como esse até fazer o cenário físico. E eu quero pedir a sua ajuda também para que nós possamos alcançar esse objetivo. Esse objetivo a gente alcança chegando aí a 1.500 inscritos, a conseguir fazer com que o YouTube ofereça nosso conteúdo a mais pessoas. Então eu quero pedir a você, torcedor vascaíno, que você nos ajude, você que gosta do nosso trabalho, sendo torcedor ou não também do Vasco, que você possa comentar, compartilhar, se inscrever, estar nas nossas redes sociais, lá no Instagram, no @papo.d.vascaíno, e também estar conversando conosco aí nas nossas lives, porque é muito importante para a gente. Deixe seu feedback para que nós possamos aí conversar bastante sobre Vasco da Gama e trazer notícias aqui com reflexões, com bastante verdade, que é isso que a gente espera e é isso que a gente quer trazer ao torcedor vascaíno, beleza? Dito isso, a gente vai falar um pouco aqui sobre alguns detalhes que envolvem a política do clube, mais uma vez, e trazer para vocês uma notícia de hoje. Bom, como vocês sabem, o Vasco está aí conseguindo renegociar suas dívidas com os credores, conseguiu, através da justiça, aí 30 dias para poder negociar com os credores que a 777, deixando bem claro, deixou as dívidas para o clube lá atrás, só pagando juros dessas parcelas, dessas dívidas que eles fizeram. E isso tem acarretado uma série de coisas, né? Felipe Carregal, que é do setor jurídico do clube, deu uma entrevista aí à Vasco TV. E quem quiser, a entrevista está lá no canal da Vasco TV. Depois posso deixar até aqui no card, aqui principal, no link aqui, para que vocês acessem e consigam ver essa entrevista que ele deu lá à Vanessa, né, apresentadora do Vasco TV. Então, assim, a gente sabe que o Vasco está com muita dívida dentro desse contexto, dívidas essas, muitas delas realizadas aí pela 777, e que trouxeram e acarretaram agora, nessa gestão do Pedrinho, pelo menos pela Justiça, muitas complicações. Complicações para que se venda para um novo fornecedor, para um novo investidor, complicações para que se consiga, de alguma forma, outros patrocinadores, e isso tem que ser resolvido quanto antes, porque o ano está virando e a gente precisa de dinheiro, movimentação de dinheiro. Mesmo assim, apesar, né, de vendas aí de jogadores que possivelmente venham a acontecer, enxugar a folha salarial de alguma forma também, que a folha salarial do Vasco é absurda, tanto a maioria com jogadores aí de altos salários dentro do clube e que não rendem o necessário, talvez. E talvez também intercalando a base aí, aproveitando até algumas situações referentes a isso, para que a gente possa aí caminhar tranquilamente no ano 2025 e que possa ser um ano melhor. 2 pontos que eu quero trazer para vocês aqui. O primeiro ninguém pode negar que a gestão do Pedrinho, de alguma forma, salvou o clube. E a gente precisa ser justo ao ponto de reconhecer isso. O segundo ponto a política, a velha e boa política do clube, ou a má política do clube, continua atrapalhando ou querendo atrapalhar o Vasco. Pessoas que não gostam do Pedrinho, ou que não gostam da gestão do Pedrinho, falando um monte de besteira em redes sociais aí e também no YouTube. Então, eu quero pedir o alerta ao seu torcedor, para que você veja o que é bom e analise o que é verdade e o que não é dentro de um contexto.
Não sou a favor, já disse isso várias vezes, vou reiterar aqui para vocês, a voltar com o associativo, porém, eu acredito que nesse momento o Pedrinho é a melhor solução para que a gente resolva até vir um novo credor. O Vasco conseguiu essa situação e, diante disso, o Vasco também conseguiu aí um pontapé para recuperar judicialmente o clube, para começar a recuperar através das pilantragens, na verdade, da não cobertura aí do contrato que a 777 fez nesse tempo com o Vasco. A gente, para lembrar rapidamente a vocês, hoje, se o Pedrinho não assumisse o clube, talvez a gente não tivesse nem mais o Vasco para poder dizer assim, pô, a gente tem o Vasco. Talvez o Paia não tivesse mais aí, o Coutinho não teria vindo. Eu sei que a janela não foi das melhores no meio do ano, e isso aí é um título para outro vídeo, mas fato é que a gente precisa entender aquilo que realmente tem acontecido dentro do clube. E para completar agora, e é uma situação que a gente tem que dar uma cobrada, culminou hoje com o Pedro Duarte, que é vereador no Rio de Janeiro, vascaíno, e um dos encabeçadores aí da aprovação junto à Câmara, né, junto à Alerj lá, com a questão do potencial construtivo para a obra de São Januário. O Pedro redigiu um documento, juntamente com os outros vereadores que à época tinham aprovado aí, tinham solicitado isso, tinham feito a comissão, pedindo explicações ao Vasco, porque o Vasco não traz explicações sobre potencial construtivo. Até então, a previsão era que a obra começasse em dezembro, início de janeiro. Mas até então, de lá para cá, não se tem falado mais nada sobre isso. Inclusive, eu, em contato com algumas fontes no Rio de Janeiro, pedi, né, algum contato, alguma informação sobre isso. Queria até gravar uma live falando sobre potencial construtivo, como que ficaria São Januário, assim como a gente fez lá atrás com o Alexandre, que é um arquiteto, mais ou menos pensando no contexto, mas eu queria trazer alguém do projeto e fui informado de que eles estão proibidos de falar. A realidade é essa. Eles estão proibidos de falar, essa fonte minha alegou isso, devido a mudanças dentro do projeto, então fica aqui uma informação para vocês, e que essas informações não poderiam ser passadas porque tinha sigilo de questão de obra, questão de aprovações. Eu não sei bem se isso é verdade ou não, mas fato é que essas pessoas que eu queria entrevistar não estão podendo falar sobre o potencial construtivo, não estão podendo falar sobre a obra de São Januário. E culminou hoje com o Pedro Duarte fazendo isso também. O Vasco tem 30 dias para responder as perguntas realizadas por esse grupo de vereadores e dessa comissão, para que assim eles consigam entender e passar ao torcedor. Eu acho justíssimo o que o Pedro Duarte está fazendo, porque na hora de ajudar, ele foi um dos primeiros a ajudar a encabeçar isso, porque estava travado dentro da Câmara, então ele conseguiu o destrave disso junto com outros vereadores e junto com a votação da Câmara de Vereadores do Estado do Rio de Janeiro, e agora não tem resposta nenhuma. Então o Pedro Duarte quer saber como foi um dos encabeçadores, ele quer saber como está a questão do potencial construtivo e algumas outras perguntas, como a obra, o que aconteceu, por que não está fazendo isso, isso vai servir de benefício para a gente, tá? A gente vai servir de benefício para a gente. Então, eu acho justíssimo isso. Acho que o Pedrinho poderia vir a público falar sobre potencial construtivo, sobre as questões que estão acontecendo. Eu não passo pano em presidente aqui. A gente tem que ser justo que a gestão do Pedrinho está sendo boa, mas a gente tem que pensar nessa obra de São Januário que não pode ficar parada, então tem que ter alguma resposta dentro desse contexto. Como é que está a venda do potencial construtivo? Se tem alguém interessado, se já fez alguma situação sobre essa ou não. É isso que a gente precisa falar sobre isso aqui, e o Pedro Duarte é exatamente isso que ele está perguntando ao Clube de Regatas Vasco da Gama, mais especificamente a diretoria, para que responda sobre isso. Então, daqui a alguns dias a gente terá alguma resposta, ou daqui a 30 dias, que é o prazo máximo que o jurídico do Vasco e a diretoria do Vasco tem para responder ao pedido aí do legislador, do município, e a gente vai ficar no aguardo aqui para ver o que acontece sobre a questão do potencial construtivo. Mas essa informação que eu obtive com a fonte no Rio é que realmente nem arquiteto, nem pessoas envolvidas no projeto podem falar com a gente, né, com a questão daqui de conversar com as lives, e quando tivesse isso podendo falar, eles me dariam essa entrevista. Então, assim, vamos aguardar, porque está meio estranho, no mínimo, isso, né? Uma coisa que estava muito acelerada, que precisava fazer até dezembro, que faria em dezembro, e aí início de janeiro. Até então, agora, a gente não sabe o que tem acontecido dentro desse contexto. Fato é que o Vasco precisa responder a isso. Em concordância com isso, a gente sabe também que o Vasco tem aí feito uma carta aberta, depois teve o FAQ, e também teve aí
disponibilizado, já mandei até o meu e-mail hoje com o vídeo, um e-mail para que a gente tire dúvidas. Você que está aí me ouvindo, você pode fazer um vídeo de 30 segundos, colocar lá no e-mail que está pedindo aqui, que eu vou ler para vocês agora, e que vocês possam lá perguntar sobre a reestruturação do clube, tá? A gente tem esse contexto aqui, o e-mail, e o e-mail diz o seguinte: eu vi isso, como eu disse, na página Fanáticos Vascaínos, né? Fanáticos por Vasco do Instagram, e estou replicando isso aqui porque eu vi em outras páginas também. Acredito que seja verídico esse e-mail, tanto é que o e-mail não deu problema nenhum lá. Foi recebido normalmente, estou aguardando a minha resposta aqui. Ele colocou disponibilizado, né? O Vasco disponibilizou um e-mail, que é o seguinte: reestrutura@vasco.com.br. reestrutura@vasco.com.br. Tudo minúsculo, tá? Escreve direitinho ali, manda o seu vídeo para lá de 30 segundos fazendo essa pergunta aí ao Pedrinho, a diretoria do Pedrinho, sobre reestruturação. Como é que vai ficar essa situação? Eu fiz até uma pergunta fora de São Januário, poderia ter feito essa do potencial construtivo, mas preocupa a gente, torcedor, como é que ficará, né? Como é que vai ser vendido isso depois da situação do BTG Pactual ter feito pelas costas do Pedrinho uma negociação junto à ACAP. Então, assim, é muita política. Então, peço a você, torcedor, que tenha calma. Não replique qualquer coisa que você ouça. Também não julgue as coisas como elas são, porque tem coisa que tem segredo de justiça, e aí o Pedro Duarte já está fazendo isso como legislador, por uma parte. A gente tem que cobrar o Pedrinho aqui por outra, mas fato é que a gente precisa ter calma. Calma para poder não atrapalhar o Vasco nessa reta final dentro do campo e nem no extracampo, como as pessoas falam. As pessoas saem falando qualquer coisa aí na internet, a todo modo, e sem se preocupar com o time, sem se preocupar com a instituição, que é maior do que todos nós e vai estar ali sempre. Então a gente precisa se acalmar nesse momento, aguardar as respostas do Pedrinho. Eles estão colocando aí, colocou o FAQ, colocou o e-mail, vai responder o que o Pedro Duarte perguntou sobre potencial construtivo, e eu acredito que antes do final do ano, talvez o Pedrinho venha para poder falar com o jurídico do Vasco como é que está a real situação do Vasco. A entrevista do Felipe Carregal é absurdamente esclarecedora. Então, se você puder assistir, você assista, porque sem dúvida nenhuma vai estar aí tirando as suas dúvidas relacionadas à parte jurídica do clube. A gente precisa apoiar o Vasco, a gente precisa apoiar o Pedrinho para que o Vasco ande e não jogar contra, né? É muito fácil a gente falar e não estar lá na posição tendo que resolver esse monte de pepino que a 777 deixou. Tem gente que ainda passa pano na 777, que fala que a 777 iria aportar. Como que iria aportar se não pagou nenhuma dívida e somente o juro dessas dívidas? Como que não aportou nada se o dinheiro que eles tinham sumiram com o dinheiro do Marlon Gomes, do Gabriel Peck? Entende? É muito absurdo isso. E a oposição tem tentado atrapalhar o Vasco de alguma forma e atrapalhar o Pedrinho. A gente está voltando, se a gente continuar nesse contexto, aos mesmos 20 anos atrás que essa briga política atrapalhou o Clube de Regatas Vasco da Gama. Porque essas pessoas que criticam e não querem ajudar o Vasco apenas estão pensando no bem próprio. Isso, para mim, é totalmente contraditório e absurdo. Vou mostrar para vocês aqui, para a gente encerrar o vídeo, amanhã a nossa live aí com a Cristiane, né, Fofão, ex-jogadora do Clube de Regatas Vasco da Gama, atual palestrante aí, e também com o projeto de Escolinha do Vasco. Então a gente vai conversar sobre isso, vai falar sobre isso amanhã, vai falar sobre futebol feminino. Eu espero você 8h30 da noite aqui, no canal Papo de Vascaíno, para a gente poder fazer essa live, você tirar as dúvidas, as perguntas aí com a Cristiane, beleza? Ela vai estar disponível lá para responder, para falar um pouco sobre o trabalho dela, e eu aguardo todos vocês com muito carinho e muito respeito para que a gente consiga aí conversar e ter mais uma live produtiva e que exalte o nome do Vasco mais uma vez, beleza? Então, eu vou deixar aqui para vocês aqui no YouTube como está essa questão da live aí, para que vocês vejam, né? E a gente possa aí falar sobre isso amanhã. Vou botar aqui rapidamente para vocês o slogan da live e peço a vocês para que vocês venham estar conosco, tá? Venham estar conosco, porque é muito importante para a gente a sua presença. A gente sempre aguarda muitas pessoas ali para a gente conversar sobre vários assuntos e amanhã não será diferente. Eu aguardo vocês para que vocês possam aí estar conosco, conversando sobre futebol feminino, sobre outras questões que vocês tenham dúvidas dentro do Clube de Regatas Vasco da Gama. Ela jogou no Vasco durante 10 anos, tem um conhecimento de Vasco muito grande. Tá aí, Cristiane Fofão amanhã, tá? Ex-atleta de futebol do Vasco e
palestrante atualmente, então ela vai contar um pouco da história dela, vai falar um pouco pra gente sobre Vasco da Gama, sobre esses anos que ela passou lá, sobre as dificuldades, sobre as glórias que ela passou dentro do Vasco e sobre o que o Vasco representa para ela. Mais uma vez, tá aí, amanhã nosso Papo na Live, eu aguardo vocês aqui conosco, peço para que vocês estejam conosco dando essa moral e deixe seu like em todos os vídeos que você vê, siga a gente nas redes sociais, que é muito importante a sua presença aqui com a gente, beleza? Tamo junto, saudações vascaínas e até o próximo vídeo, se Deus nos permitir. Fui!